Olá, pessoal! Sou a professora Marta. Estamos no módulo Legislação. Nosso estudo é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, promulgada em 1990, que tem como objetivo a proteção integral à criança e ao adolescente. Criança até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 anos completos até os 18, excepcionalmente até os 21, como nós vimos em outros vídeos, né? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Essas atribuições daqueles que têm o dever de serem os guardiões de todos os artigos, os incisos, os títulos, as alíneas, tudo relacionado a esse documento legal que nós estamos estudando. Então, vamos ver o que é que o Conselho Tutelar tem que fazer assim que ele recebe uma denúncia, quais são as atitudes e as ações que ele vai ter que promover para proteger a criança, a quem ele se reporta. Muito gostoso esse título que nós vamos estudar agora. Então, nós vamos falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Vamos lá direto para o artigo 136, que vai dizer que são atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1º. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos 1 a 7. Qual é esse artigo? Aplicando que hipóteses previstas? Bom, são medidas de proteção à criança quando os direitos delas forem violados. É isso que esses artigos estão dizendo. São artigos longos que falam da proteção à criança. Quando esses direitos forem violados, quem tem que atender é o Conselho Tutelar. Então, se foram violados na escola, a escola vai chamar o Conselho Tutelar. Na residência, os vizinhos vão chamar, quando aconteceu alguma coisa estranha, vocês já devem ter visto isso. Na sociedade, a sociedade tem que chamar nas ruas. O Conselho Tutelar vai fazer garantia de direitos a essas medidas de proteção quando essas crianças tiverem seus direitos violados. Aqueles direitos todos que nós vimos no primeiro capítulo, né? No artigo 1, no artigo 2, são direitos que ela tem à vida, direito à liberdade, direito a ir e vir, direito a refutar, a indagar a escola sobre as avaliações que são feitas, direito à educação, direito à saúde, direito a transporte, tudo isso. No momento que esse direito dela for violada, ela sofreu maus tratos, então nós vamos acabar recorrendo ao Conselho Tutelar e essas crianças, quando também cometerem qualquer tipo de infração, vão ter as medidas socioeducativas também aplicadas, as medidas de proteção e as medidas socioeducativas aplicadas, tá? Bom, como inciso 2º, nós temos atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129. Então, se a família acabou cometendo um ato infracional contra a criança, né, acabou tirando um direito que a criança tinha previsto pelo estatuto, agressão, humilhação, bateram na criança, espancaram a criança, então é dever do Conselho Tutelar aconselhar os pais, atender e aconselhar os pais. Inciso 3º, promover a execução de suas decisões e que, para tanto, decisões de quem? Do Conselho Tutelar. Às vezes pode ser até a retirada da criança daquela família. Ora, quando ele vai tratar de executar as decisões do Conselho, ele vai poder, vejam a linha A, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então, é comum o Conselho Tutelar solicitar vaga numa escola, é comum solicitar uma internação num pronto atendimento, num hospital. É comum solicitar do Serviço Social cestas básicas. Essa prerrogativa é do Conselho Tutelar. Para quê? Para proteger, para dar garantia de direitos a essa criança, ok? A linha B, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, que deliberações? O Conselho Tutelar deliberou que os pais deveriam levar as crianças na escola porque as crianças estão faltando muito, ou deveria dar mais cuidado a elas, zelar mais por elas. Quando o Conselho Tutelar, esgotadas as possibilidades com a família, percebeu que não tem mais condição daquela família
cuidar da criança porque ela não segue aquelas orientações do conselho tutelar, então o conselho vai representar, vai oficiar através de relatórios circunstanciados de tudo que aconteceu, passo a passo que o conselho tutelar fez com aquela família no sentido de proteger a criança, vai representar junto à autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? Promotoria da Infância e Juventude, Juiz da Infância e Juventude. É uma vara que chama só Vara da Infância e Juventude. Então, esse link entre o Conselho Tutelar e essa área judiciária, como o Ministério Público e o Juiz da Infância e do Adolescente, as portas são abertas para o Conselho Tutelar para que haja agilidade na proteção da criança, tá? Número 4, o inciso 4, é encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Essa notícia pode ser inclusive contra o próprio poder público. Então, quando o poder público não atendeu uma prerrogativa de vaga em escola. Então, esse Conselho Tutelar vai representar junto ao Ministério Público a lista das crianças que não estão atendidas e vai solicitar encaminhamento para o juiz e essas instâncias, essas pessoas responderão por atos administrativos. Número 5, esse inciso vai dizer que deve encaminhar à autoridade judiciária todos os casos de sua competência. Então, todos os casos de maus tratos, tudo que envolva a criança perdendo os seus direitos constituídos no ECA, que estão alicerçados na Constituição Federal também, ele tem que encaminhar para o Ministério da Justiça, que no caso é a Vara da Infância e da Justiça, e a Promotoria da Infância e Justiça, tá? Infância e Adolescência. No item número 6, esse inciso número 6 vai dizer que o Conselho Tutelar deve providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo e no inciso 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. O ato infracional é algo que esse adolescente tenha cometido, como estragar patrimônio público dentro de uma escola, enfrentamento com professores, agressão física aos pais, aos professores, ou a outra adolescente nas ruas ou em espaços que não são públicos, ou mesmo uma infração maior, como tentativa de assassinato. Então, o Conselho Tutelar vai solicitar, então, encaminhando para a autoridade judiciária, pode chegar até a apreensão desse adolescente, depois de encaminhadas todas as outras competências, né, do Conselho Tutelar, ele vai pedir para a autoridade judiciária tomar as providências mais sérias com relação a esse menino, essa menina, e a autoridade judiciária vai emitir, então, por exemplo, um documento de apreensão e o Conselho Tutelar vai ter que apreender esse adolescente e levá-lo para esse local que ele ficará apreendido pelo tempo estipulado pelo juiz da infância e juventude. Ele também tem como prerrogativa expedir notificações, avisando os pais que os filhos estão faltando muito na escola. Por quê? Porque a escola também já avisou o Conselho Tutelar. Todos os documentos emitidos pelo Conselho Tutelar vão para as famílias, vão para o judiciário, vão para instituições, vão para a prefeitura municipal. Então, esse ato de expedir documentos também faz parte das ações do Conselho Tutelar. Número 8, o inciso diz que requisitar certidões de nascimento e óbito de criança ou adolescente quando necessário. Muitas crianças e adolescentes não têm documentos de registro, e nem de nascimento, muito menos de óbito. Então, e esse documento de óbito é importante também para a própria família. Então, nesse momento, é o Conselho Tutelar que requisita, junto à Vara da Infância e Juventude, este documento importante, tá? O inciso 9 vai falar assessorar o Poder Executivo na local, né, ou seja, a Prefeitura, na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O que significa isso? Todos os anos, a Prefeitura elabora sua lei orçamentária, né? A gente chama de LOA, Lei de Orçamento Anual. Então, o que acontece com o Conselho Tutelar? Ele sobrevive graças à prefeitura que dá espaço, dá automóveis, paga as contas de água, de luz e telefone, providencia todos os insumos que são papéis, computadores, impressoras,
combustível, enfim, o poder público ele é o órgão responsável por manter o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem conselheiros tutelar eleitos pelo povo, né? Tem um período aí de eleição como se fosse um político, e esses conselheiros têm salário. É um dos únicos conselhos no Brasil que os conselheiros têm salário, porque eles têm horas para trabalhar e não tem. O período que eles trabalham pode ser inclusive de madrugada para proteger uma criança que esteja, um adolescente que esteja num bar noturno sendo levado para a prostituição. Então, o trabalho deles é de 24 horas, com escalas, obviamente, né? Então, quando o poder público vai criar suas reuniões para estabelecer a lei orçamentária do ano seguinte, tem que ter um representante do Conselho Tutelar para colocar ali quanto eles vão gastar. Eles vão gastar de combustível, como eu já disse, todos esses itens, para ser incluído, então, no orçamento da Prefeitura, que será aprovado pela Câmara dos Vereadores. Vocês entenderam? É tudo entrelaçado. Como o inciso 10º, nós vamos ver que ele também tem que representar em nome da pessoa ou da família contra a violação dos direitos previstos. Então, não tendo ninguém da família para ir até o Ministério Público, ele vai representar essa pessoa, que é a criança, ou a família, nesse caso, portanto, é um poder de representação. E o número 11, o inciso 11, diz que também representar junto ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar. Poder familiar, o que é? Aquele antigo pátrio poder, lembram desse termo? Pátrio poder é aquele poder que os pais têm sobre seus filhos. Eles são responsáveis pelos seus filhos. Quando esgotadas todas as possibilidades com as famílias, nós que trabalhamos em escola já vimos muito os pais perderem o poder familiar por assim completa displicência com a educação dos filhos, né? Então essa criança é destituída, o Conselho Tutelar encaminha para o Ministério Público e após esgotadas todas as possibilidades junto àquela família natural, ou seja, aquela que biológica que gerou aquela criança, essa criança pode ir até para um lar esperando uma adoção, essa criança ou adolescente, tá? Vejam bem. Portanto, gente, são tarefas árduas do Conselho Tutelar. Eu expliquei que poder familiar substitui aquele termo que era pátrio poder, tá? Como inciso 12, nós temos que o Conselho Tutelar é responsável por promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas e maus-tratos em crianças e adolescentes. Eu tenho feito muito isso pelas cidades que eu faço minha consultoria. O que é isso? É preparar o professor ou auxiliar de educação que trabalham com criança, aqueles que vão tirar a fraldinha da criança, aqueles que vão receber a criança de 1 ano, de 2 anos do colo dos pais, para que elas percebam que a criança está sofrendo maus tratos. Esse inciso 12 vai dizer exatamente isso, que é a função do Conselho Tutelar mostrar para essas instituições, escola, igreja, sociedade em geral, como é que a gente reconhece maus tratos nas crianças. Por minha conta, eu coloquei aqui um quadro, gente. E esse quadro mostra para vocês entenderem o quanto as crianças sofrem maus tratos. Vou aumentar aqui para que vocês percebam. Vejam, são marcas que ficam no corpinho das crianças que naturalmente você que vai trabalhar como inspetor de alunos, você que vai trabalhar como auxiliar de educação, podem perceber os absurdos que acontecem com essas crianças quando eles estão no período que deveria ser de maior proteção, que era em casa. Então, tem marcas sérias de queimaduras no corpo das crianças que vêm com essa faixa cor-de-rosa aí, olha, vocês percebem que eles vêm com manchas de prato quente, pontas de cigarro que eles apontam no rostinho das crianças, no corpo das crianças, marca de ferro, de lâmpada quente, ferro de passar mesmo. Eles submergem o bumbum da criança, os pezinhos, as mãos, em água fervente. Marta, por que eles fazem isso? Por N motivos. Porque a criança está chorando de fome, eles não têm o que comprar, porque eles são químico dependentes, usaram drogas e as crianças estão com fome e choram. Então, eles judiam da criança para ela parar de chorar. E a criança chora mais ainda. Olha as pontinhas do garfo quente, que vem como marca no corpinho da criança. Vejam, esse quadro não está
no estatuto. Eu estou mostrando para explicar a vocês que essa função de divulgação do Conselho Tutelar envolve esse tipo de trabalho na escola, para que vocês gravem que é uma tarefa importante que o Conselho Tutelar faz e que impacta no nosso trabalho enquanto auxiliares de educação, enquanto inspetores de alunos, tá? As crianças também ficam com marcas de objetos, fivela de cinto, frigideira, fio enrolado, chicote, mata-moscas, cabide, tábua, palmadas muito fortes que deixam marca no rosto, no corpo da criança, os dedos, mordidas, as crianças são mordidas por esses adultos que deveriam cuidar das crianças, chutes, então fica a marca do pé, de escova de cabelo, enfim. Esse trabalho de divulgação de como a gente faz para reconhecer se uma criança está sofrendo maus tratos é tarefa pelo inciso número 12 do Conselho Tutelar. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, é óbvio, depois que a escola provou que a criança supostamente estava sofrendo maus tratos, depois que o Conselho Tutelar foi buscar a criança na escola, levou para um corpo de delito, verificou que de fato ela está sofrendo, então o Conselho Tutelar pode entender que esse afastamento do convívio familiar seria uma medida de proteção para a criança. Então ela vai comunicar de imediato, esse incontinente aqui significa, vai comunicar imediatamente o Ministério Público. Quem é? O Ministério Público da Vara da Infância e Juventude, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento, ou seja, por que o Conselho Tutelar quer tirar essa criança da família. Vai mostrar todos os relatórios circunstanciados que a escola encaminhou e vai falar, olha, não dá mais para essa família ficar. Vai falar isso para o Ministério Público e em seguida provavelmente vai receber a missão do Ministério Público de buscar aquela criança e fazer uma internalização dela numa instituição. E aí, passado todo o período, provavelmente a criança vai ficar para adoção se os pais não se comprometerem, passado um tempo, de ter uma educação saudável e uma proteção da criança, como diz o nosso estatuto, tá? E o artigo 137 vai dizer que as decisões do Conselho Tutelar só poderão ser revistas pela autoridade judiciária, ou seja, pelo juiz, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, se o pai se reviu, se o pai não quer, não vai mais tratar daquela forma seu filho que ficou afastado dele por tanto tempo, sua filha, ele pode solicitar ao juiz e o Conselho Tutelar, então, vai promover esse retorno da criança ao lar, visitada, com assistentes sociais e tudo mais, para que essa proteção seja de fato analisada antes da criança voltar para casa. Tá? Então, com isso, nós vimos quais são as tarefas do Conselho Tutelar frente à sociedade, no sentido de proteger as crianças. Vejam que são muitas as tarefas, vejam que quem tem responsabilidade de manter esse Conselho Tutelar é a Prefeitura Municipal de cada cidade, vejam que a tarefa deles é ininterrupta, que os conselheiros recebem os seus salários para isso. Vejam também que os poderes do conselho são bastante interessantes porque eles têm uma ligação direta com a promotoria da infância e juventude e com o juiz da infância e juventude, tá? Com isso, nós finalizamos o nosso estudo com relação às atribuições do Conselho Tutelar. Tchau!